Então não é o Fábio que vai falar. E a conclusão que o Fábio vai ter agora pelo Espírito Santo é o que está escrito aqui. A coisa está tão clara e tão evidente que quando eu falar agora você vai ficar apavorado. Mas é para ficar mesmo, porque eu estou aqui te alertando. Eu estou aqui como profeta tocando a trombeta. Estou te avisando aqui e te falando, sai dessa enquanto é tempo. Só lamento. Filhinhos, é já a última hora e como vistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o quê? Anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. João está falando que já tinha o espírito do anticristo quando ele estava profetizando aqui, ministrando aqui nessa epístola. Ele está dizendo que o espírito do anticristo já estava na terra. Que vem o anticristo também, agora muito se tem feito anticristo, ou seja, tem pego esse espírito de anticristo para si. Por onde conhecemos que é já a última hora, onde a gente identifica que Jesus está voltando. Alguns profetas dizem últimos dias, mas João está falando últimas horas. Estamos nas últimas horas. Jesus está voltando para buscar a igreja. O que eu estou falando aqui, talvez poucos pregadores falem. Eu vejo, graças a Deus, os poucos que eu assisto, que eu filtro bastante, todos os pregadores que eu assisto falam que Jesus está voltando. Mas tem lugar aí, gente, que só... Mas não vai falar que Jesus está voltando nunca. Vai pregar tudo, menos que Jesus está voltando. E nesse carnaval, eu duvido que esse pessoal fale que Jesus está voltando. Arrepende-te, Jesus está voltando. Ok. Na pior das hipóteses, suponhamos que alguém se converteu, e tomara que Deus abra os olhos e não fique nessa. Mas ano que vem tá aí, pulando carnaval gospel. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então vamos começar agora a falar a verdade de qual espírito... presta atenção, gente. É a Bíblia, tá? Não é o Fábio, não. Que espírito está usando esses líderes para fazer bailinho de carnaval, para fazer bloquinho de carnaval e imitar o mundo? Imitar o que o diabo já faz. Vamos lá. Vou ler o versículo 18 de novo. E o versículo 19 é estarrecedor. Filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Agora versículo 19, está sentado aí? Saíram de nós, mas não eram de nós. Vocês acham que é gente do mundo que vem fazer esse negócio de bloquinho? É gente de dentro da igreja, líderes conhecidos e renomados, que eu não sei por que tiveram este tipo de visão. Aí você fala assim, pastor, mas dá certo, prospera, até a imprensa vai lá filmar. Gente, alguém já ouviu dizer que a porta do inferno é pequena? A porta do inferno é larga, gente, pelo amor de Deus. O caminho para a salvação é estreito, é difícil. Por que a Plim Plim está lá fazendo reportagem lá dos bloquinhos evangélicos? Por que os sites esquerdistas estão lá fazendo reportagem dos bloquinhos evangélicos? Porque é isso que eles gostam, gente. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Saíram de nós, versículo 19, mas não eram de nós. Deus está mostrando, e literalmente a gente está falando de máscara, no carnaval se usa máscara, as máscaras estão caindo. Pelo amor de Deus, a Bíblia está aí, gente. O texto está claro. Deus está falando conosco. Saíram de nós, mas não eram de nós. Tem muita gente no nosso meio que ainda vai se revelar ainda. E eu já falei, o que é estarrecedor? Tem muita gente no nosso meio que está com o espírito do anticristo. Pastor, o que é isso? Está aqui, eu li o versículo 18. Filhinhos, já a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Esses que têm o espírito do anticristo saíram de nós, mas não eram de nós. Ou seja, pessoas que vieram de dentro de nós, de dentro das nossas igrejas, das nossas congregações, que receberam e aceitaram o espírito do anticristo para poder causar essa mistura demoníaca que está causando dissensões e está causando escândalo. Na verdade, nem escandaliza mais, né? Que as redes de televisão estão achando maravilhoso, né? Estão adorando isso. Oh, que legal, eles fazem o que a gente faz. Então não tem o direito de reclamar. Essas igrejas não serão perseguidas se tiver, e vai ter, né? Mas a gente está entrando numa rota de colisão aí inevitável. Então essas igrejas que fazem esses bloquinhos de carnaval estão no caderninho das grandes mídias para não serem perseguidas. Pode ter certeza disso, gente. Porque elas fazem o que elas gostam. Dão notícia, dão audiência. Audiência demoníaca. O texto está dizendo o seguinte, que o anticristo está na terra,
que o espírito do anticristo está na terra e que esse espírito do anticristo está aqui, ó, saíram de nós, mas não eram de nós. Estava infiltrado dentro das igrejas. O espírito do anticristo está infiltrado dentro das igrejas também, dentro das congregações também, dentro do dito meio evangélico também. Para quê? Para semear isso. Por quê? Você pode entender assim, poxa, se o meu pastor está falando isso, ele deve ser legal, que bom. Se o meu pastor está propondo um bloco evangélico, se ele já faz isso há muito tempo, e que legal, né? Muita gente já se converteu, muita gente já está aqui, que bom. Poxa, esse cara deve ser de Deus mesmo, legal, vou ficar aqui nessa igreja, essa igreja aqui é top. Eu não vou para aquela igreja antiquada que canta corinho da harpa, não, que as irmãzinhas estão lá, de joelho, orando, né? Não vou lá não, é lá onde não aceita isso, não, eu vou ficar aqui onde aceita, eu vou ficar aqui porque aqui eu gosto disso. Gente, isso é doutrina do mundo, dentro da igreja. A igreja tem que fazer a diferença no mundo, não o mundo tem que fazer a diferença dentro da igreja. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Pelo amor de Deus, gente, deixa nos comentários aí, em nome de Jesus, se você entende o que Deus está falando. Se esse espírito do anticristo estava escondido no meio de nós e saiu do meio de nós, que bom que Deus está revelando quem é quem. E que péssimo que você agora está descobrindo que tem um monte de gente famosa aí que está com esse espírito. Gente que até um dia eu já assisti, já achei muito legal, mas a Bíblia está me provando o contrário. A Bíblia está me dizendo que, infelizmente, versículo 19, vou bater nessa tecla aqui. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Por um outro lado, Deus está deixando acontecer para mostrar para mim e para você quem é quem. Ainda que seja famosíssimo, ainda que tenha milhões de membros, ainda que tenha um templo suntuoso, ainda que apareça nas mídias sociais mais famosas, ainda que apareça nas rádios evangélicas mais famosas, ainda que dê entrevista, ainda que tenha programa na televisão, ainda que gaste fortunas, ainda que alimente missionários pelo mundo, ainda que alimente pessoas famintas, ainda que construa abrigos, ainda que construa escolas evangélicas, ainda que faça tudo. Isso faz parte do espírito do anticristo para enganar, se possível for, até aos escolhidos. Alguém entende o que Deus está falando? Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Esse ficaria conosco é o seguinte: se essa galera que está fazendo hoje e há algum tempo, essa bagunça aí, essa questão do bloco gospel, fosse da gente, nunca teria se metido a fazer isso, por mais que fosse um projeto evangelístico. Quer evangelizar no carnaval? Quer evangelizar? Seja crente, seja diferente, não seja igual a essa galera, não seja igual a essa turma, porque se você for igual, você não vai chamar para Jesus. Você pode até chamar para a sua igreja, mas essa galera vai ficar torcendo para chegar o próximo carnaval. E eles vão continuar com os mesmos hábitos, porque eles pensam que na congregação que você está, ou nessas congregações, é isso aí. E não adianta depois o pastor, porque tem pastor que faz assim, né? Não, vamos trazer primeiro, depois aqui eu conserto. Não adianta. A pessoa vem, quando chega lá no culto, se o pastor quiser dar uma chibatada, a pessoa fala, não, pera aí, então não é isso que eu estava pensando não, deixa eu voltar para o mundo. Aí fica pior, porque vira um desviado, quanto mais, e a pessoa não quer nunca mais saber de voltar numa igreja. Aí você, infelizmente, desviou de vez uma pessoa. Deus está aqui em nosso meio. Deus está aqui em nosso meio. E como é que a gente vai ter a diferenciação disso tudo? O versículo 20 vai explicar. O versículo 19 fala, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, Deus está deixando acontecer, para que todo mundo saiba quem é quem. Deus está deixando acontecer para que todos saibam em quem está o espírito do anticristo, em quantas pessoas está o espírito do anticristo, em quantas igrejas está o espírito do anticristo. Saíram de nós, ou seja, Deus está falando, é de dentro de nós. Tá? Bater nessa tecla aí, tá? E aí o versículo 20 fala o que a gente tem que ter para a gente poder falar assim, ups, tá errado isso aí, que história é essa? E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Significa, gente, hermeneuticamente falando,
na exegese mais clara desse texto aqui, e vós tende a unção do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, e ele já manifestou e já deixou tudo claro para você entender que isso não é de Deus, que isso está errado, que esse negócio de bloquinho evangélico, de carnaval evangélico, gente, de ficar imitando o mundo, de ficar imitando o que o diabo faz, gente, pelo amor de Deus, isso não é de Deus. Alguém pode falar assim, pastor, mas só fica na batucada, e os cânticos são espirituais, né? Os sambas são espirituais, só a batucada. Gente, se já não estiver acontecendo, porque eu não sei, eu não vejo e nem quero ver, mas se já não estiver acontecendo, com licença da palavra aqui, tá, gente? Uns arrochas aí no meio desses bloquinhos evangélicos, né? Um irmãozinho com a mão menos convertida, né? Numa outra garotinha lá, que não tá com uma vestimenta, porque esse pessoal vai de saia no pé para bloquinho evangélico. Como é que esse pessoal vai vestido? Sim. Você deve estar pensando assim, pastor, que loucura. Eu também penso a mesma coisa. Mas o Espírito de Deus está aqui em nosso meio. O que eu quero deixar bem claro para vocês é que é daí para pior. Mas a gente tem o Espírito Santo. Versículo de número 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Você tem a unção do Espírito Santo? Sai dessa. Mas eu gosto, pastor. Mas, poxa, uma igreja tão legal, tem tudo. Poxa, a gente se diverte. Porque lá na igreja tem isso, a gente não precisa ir, né? É aquela famosa história, né? Vamos botar aqui para você não ir para lá fazer. Mas, gente, pelo amor de Deus, evangelho é restauração, é transformação ou é a mesma coisa? Conversão é continuar na mesma ou fazer diferente? Quer dizer que a gente tem que fazer as coisas do mundo para falar assim, não, se não fizer, fulano sai da igreja. Então sai. Tchau. É para continuar fazendo as mesmas coisas? Deus abençoe. Uma coisa eu tenho certeza, gente. O que eu estou fazendo aqui, o que eu estou falando aqui, que outros pastores falaram hoje, desagradou a muita gente, principalmente ao inferno. Principalmente ao inferno. Porque eu estou me voltando contra um sistema também, sabia disso? Que isso é um sistema também? É um sistema poderoso. Das mega igrejas com seus mega pastores que já fazem isso há muito tempo. Igrejas luxuosas, portentosas, cheias de grana, com um investimento pesadíssimo, que fazem de tudo, que tem tudo. Claro que vão ter, gente. Estão fazendo aquilo que o diabo quer e o diabo vai... Gente, o diabo engana. O que o diabo fez com Jesus, gente, na tentação do deserto? Pensa na tentação, onde que o diabo levou Jesus. O diabo mostrou todas as riquezas, todo mundo falou assim, aí ó, se tu me adorar, tu dou tudo isso aí, ó, isso aí foi dado tudo a mim. E Jesus falou, o mundo jaz no maligno, o príncipe desse mundo está aí. Tudo que está no mundo, gente, o diabo pode dar a quem quiser. Ele só vai cobrar muito caro, né? Ele vai cobrar com a tua vida no inferno. É isso que ele vai fazer. Então, queridos, isso, dá certo fazer isso. Porque o diabo gosta. Dá certo botar o bloco na rua, porque o diabo gosta. Passa para alguém aí depois. 1 João, capítulo 2, principalmente os versículos 18 e 19. Para que as pessoas saibam que a gente já está nas últimas horas, que o espírito do anticristo já está na terra. E de onde saiu o anticristo? O espírito do anticristo. As pessoas com o espírito do anticristo. Versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Ou seja, tá tudo às claras. É só você saber quem é quem. Deus está falando, ó, essa aqui não, essa aqui sim. Essa aqui, sai dela. Mas é bonito, é isso, tem um louvor lindo, tem uma banda maravilhosa. Sai! Ali tem espírito do anticristo. Você vai ficar muito acomodado, você vai ser bem tratado para poder ficar lá e ir para o inferno. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Se fossem de nós, ficariam aqui ralando o osso, dizendo que Jesus vai voltar, não aceitando essas coisas, sendo vituperado, sendo caluniado, sendo difamado, sendo chamado de antiquado, sendo chamado de tradicional. Mas isto é para que se manifeste que não são todos. Então Deus está colocando as claras. Eu peço a Deus que converta essas pessoas. Eu oro para que o Senhor converta essas vidas. Principalmente os comandados. Os que comandam, eu nem, sinceramente, como são pastores, eu deixo na mão de Deus, que Deus trata com o pastor. Então não sou eu que vou ficar aqui falando de pastor. Tô nem maluco. Se estiver fazendo cagada, é Deus que vai tratar.
Agora, os que estão sendo guiados por esses lobos disfarçados de ovelha estão num caminho sem volta para o inferno. Como foi dito aqui, infelizmente, muitas igrejas se adequando ao mundo, que é uma estratégia suicida. Então essa estratégia suicida está levando muita gente para o inferno, e vai levar muita gente para o inferno, e aí a pessoa vai ouvir e vai falar assim: Senhor, eu fiz tanta coisa, eu fiz isso, fiz aquilo, e vai ouvir: apartai-vos de mim, não te conheço. Vai para o fogo eterno. Então eu me dou o direito de falar esses textos. Então você não, quem estiver ouvindo agora e por acaso estiver discordando de mim, você não está discordando de mim, você está discordando da palavra de Deus. Então eu estou isento disso. Estou dizendo que está aqui na Bíblia. E eu só peguei esse texto, eu tinha outros textos. Tem mais textos. Mas eu fiz questão de falar nesse aqui para a gente poder entender a gravidade da situação. Que espírito está usando esses líderes para poder botar essa galera para ficar de sambinha. Para ficar de batuque, bloquinho gospel. Né? Para Plim Plim vir e falar assim: que legal! Tá vendo aí? Se todos fizessem isso, que globalização linda! Que unidade, é isso que tem que ser, todo mundo é de todo mundo, não tem essa história de preconceito religioso, olha aí, tá vendo aí, até eles. Amados, vocês me desculpem, isso não tá certo, isso tá errado, porque a Bíblia tá dizendo que tá errado, mas tem que acontecer, né? Deus tem que revelar. Ainda bem que eu não sou um desses, graças a Deus que eu tô aqui, né? Quietinho na minha, pregando contra isso, pregando no deserto. Graças a Deus que outros pastores estão aí pregando contra isso, pregando no deserto, sendo chacotados, certamente serão perseguidos, certamente, sei lá, você vai tomar até um bloco aí do YouTube, enfim, eu não sei, gente. Mas é isso que é esse preço que a gente paga por falar a verdade. Não à toa, o nome do canal é Ministério Online Falando da Verdade. Eu estou falando aqui daquilo que Deus quer, daquilo que Deus está mandando falar, da palavra de Deus, que é a verdade. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, por favor, intentasse no teu coração e colocasse para a tua vida uma certeza: eu tenho que fazer a diferença. Ainda que fazer a diferença seja fora de moda, ainda que fazer a diferença me desgaste, ainda que fazer a diferença me traga prejuízos, ainda que fazer a diferença me deixe muito mal com as pessoas que eu gosto, mas você vai fazer a diferença para você ir para a glória com Cristo Jesus. Eu estou aqui tentando fazer a diferença para que eu possa ir para a glória com Cristo Jesus, e estou aqui ministrando que a gente, para ir para a glória, a gente vai passar por tudo isso mesmo. Larga e espaçosa é o caminho, ou a porta que conduz à perdição, e muitos estão passando. Mas estreita é a porta que conduz à salvação, e poucos passam por ela. Que você seja um desses poucos a passar pela porta estreitinha, a não precisar nem de bloquinho gospel, nem de outras coisas gospel que o mundo faz, para falar assim: que bom, daqui eu não saio, porque pelo menos aqui eu estou fazendo isso, então não preciso ir para o mundo. Você tem que mudar. Quem vai te mudar, quem vai mudar é o Espírito Santo que está em nós. Que o Senhor nos dê graça, vida e saúde. Deus manda dizer: assim diz o Senhor, sobre esta nação e sobre o mundo estão para vir dias muito difíceis, tenebrosos, e só os fiéis suportarão. Deus manda falar: assim diz o Senhor. Então peço que você compartilhe em nome de Jesus. Se você estiver me assistindo agora, compartilhe aí em nome de Jesus. Deixa o like abençoado. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Passa para outras pessoas.